Abençoa minha mãe, abençoa papai do céu. Abençoa minha mãe, abençoa papai do céu. São Benedito botou guia na copa do meu chapéu. São Benedito botou guia na copa do meu chapéu. São Benedito botou guia. Olá, eu sou a Aline Azevedo, faço parte do Comitê de Marketing e Comunicação do 32º Confaep. E eu estou aqui hoje no centro de São Luís para a gente conhecer o ateliê de um dos maiores artistas maranhenses, o gravurista Ayrton Marinho. Vamos? Meu chapéu botou guia pra me ajudar. Na copa do meu chapéu, enfeitando meu chapéu. Na copa do meu chapéu, e mais força pra me dar. Na copa do meu chapéu, colega, tu me ajuda. Na copa do meu chapéu, que eu também vou te ajudar. Na copa do meu chapéu, abençoa minha mãe, abençoa papai. Muito obrigada por receber a gente aqui no seu ateliê. E eu queria, em primeiro lugar, saber como começou o seu contato com a gravura. Bom, eu que agradeço a presença de vocês. Sempre as pessoas são bem-vindas aqui no meu ateliê. Na verdade, o meu encanto pela xilogravura começou desde a minha infância, em Vitória do Mearim, minha terra natal, quando havia as quermesses, né, da festa de Nossa Senhora de Nazaré, que os cordelistas viajavam naquela época para vender aquela literatura de cordel. E todas as capas e as ilustrações dessas obras, que chamavam de romance, eram ilustradas com xilogravura. E eu, criança, ficava olhando aquilo, encantado. Eles botavam num cordão, né, por isso que chama cordel, e eu ficava olhando encantado. E eu já gostava de desenhar muito. E eu ficava olhando para aquilo e pensando, poxa, que desenho ruim, mal feito, porque era um desenho tosco, né, da xilogravura. Eu faço um desenho melhor do que esse, né? E aquilo ficava na minha memória. Todo ano tinha quermesse e eles vinham, e eu ia, já esperava os cordelistas chegarem, né, para olhar aquelas capas. Então, quando eu vim para São Luís estudar, minha mãe me trouxe, eu tinha 13, 14 anos. Aí eu chegando aqui em São Luís, meu irmão me levou para trabalhar numa tipografia daquelas antigas, eu tinha 14 anos. Aí comecei a ir para essa tipografia, ajudando meu irmão. E lá eu conheci esse processo de impressão gráfica, o tipo, feito numa placa de madeira, né, num cepo de madeira. Todas as ilustrações de jornais, de revistas que eram impressas, naquela época era tudo preto e branco, eram entalhadas num cepo de madeira, que chamavam de clichê. E certo dia o rapaz me viu desenhando um papel, aí mandei eu desenhar um cepinho de madeira e cortar com uma faquinha, né, para imprimir, fazer uma ilustração de jornal. E eu fiz, aí saiu no jornal de domingo, eu olhei, fiquei maravilhado. Aí na outra semana ele tornou me pedir. E eu fiquei fazendo esses clichês de madeira, né? Que era o início da tipografia, né? Comecei a fazer e fiz vários. Aí quando eu entrei na universidade para fazer o curso de desenho industrial, tinha essa disciplina, xilogravura, né? Até então eu não sabia que aquilo era uma xilogravura, meu. O clichê desenhava mesmo no negativo e entalhava e imprimia. Aí quando a professora foi explicar o que era a xilogravura, a arte, aquela parte mais explicativa, eu digo, isso aí eu já fiz lá na gráfica, na tipografia. Aí ela passou papel, material para a gente, aí eu peguei, desenhei, botei na madeira, entalhei, imprimi, passei para ela, e ela ficou assim, encantada. Mas você já sabia fazer xilogravura? Eu disse, não, nunca tinha feito. Na verdade, aquela experiência da gráfica foi muito importante. Aí, coincidentemente, a universidade, na época, oferecia para os estudantes uma bolsa arte, né, que era um projeto do MEC na época. Aí eu me inscrevi com um projeto para fazer uma coleção de 10 xilogravuras sobre aquelas brincadeiras infantis consideradas arte popular. Isso em 78. Aí eu pesquisei, ganhei, o projeto foi aprovado, aí eu fui fazer uma pesquisa em campo das brincadeiras infantis. Aí encontrei 38 brincadeiras, mas na verdade a proposta eram 10 xilogravuras sobre algumas brincadeiras. Aí eu selecionei 10, esculpi na madeira, imprimi, entreguei para a universidade, recebi o pagamento da bolsa.
Aí ficou muito interessante essas obras, todo mundo ficou elogiando. Aí eu comecei a imprimir e ficar vendendo, né, essas gravuras. Passei 2 anos trabalhando em cima dessa coleção. Depois resolvi fazer uma outra coleção, que foi Ao Trabalho, é uma coleção sobre o trabalhador rural, lavrador, pescador, lenhador, tarrafeador, fazedor de farinha. Foi a minha segunda coleção de estilogravura. E depois trabalhei mais uns 2 anos nessa coleção, vendendo. Aí cheguei à conclusão que queria fazer outra coleção. Aí fui fazer uma pesquisa aí sobre as lendas do Maranhão, né? As lendas encantadas. Aí eu fiz uma coleção Lendas e Mitos. Trabalhei mais uns anos vendendo, depois agora já está na hora de fazer uma outra coleção. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre as festas populares, tambor de crioula, Bumba Meu Boi, sempre ligado à cultura popular do Maranhão, né? A arte popular. Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Eu queria saber agora um pouco das suas temáticas. O que você retrata nas gravuras? Bom, eu basicamente trabalho com a cultura popular do Maranhão, né? As festas, as danças, as lendas, os nossos azulejos também, os nossos casarões, que faz parte do nosso patrimônio histórico, né? E, na verdade, desde criança eu sempre fui encantado com aquelas brincadeiras no interior de Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, as quadrilhas de São João. Eu ficava encantado com o colorido das fitas do Bumba Meu Boi. Eu sempre era encantado com essas manifestações. E quando eu vim para São Luís, me encantei mais ainda, porque aí eu fiz um passeio aqui na Rua Portugal e olhei essas fachadas desses azulejos, fiquei encantado. E quando eu vim para São Luís a primeira vez, eu vim de lancha. Quando eu cheguei em São Luís, eram mais ou menos 6 horas da tarde, e eu aportei na lancha ali no portinho e vi aquela fileira de barcos ancorados, aquelas velas coloridas, aquilo nunca saiu da minha mente. Eu tinha 13, 14 anos quando eu vivi essa cena. E depois, já adulto, já fazendo o meu trabalho, transformei aquela cena em uma coleção de gravuras que eu denominei Velas do Portinho. Ficou na minha retina aquela minha primeira chegada em São Luís. E depois fui conhecer os Bumba Meu Boi da ilha, as festas populares, o tambor de crioula também. E eu comecei a trabalhar, a fazer minhas gravuras e com certeza eu ia explorar esse tema, que é muito rico, né? Muito bonito. A cultura do Maranhão é muito forte, muito linda. E o meu grande objetivo era transformar em gravura essas festas e mostrar para o mundo essa cultura maravilhosa que tem no Maranhão. Eu queria saber agora como é todo esse processo da criação da gravura, desde a escolha da madeira até a escolha das cores da obra. Bom, o processo da criação das minhas gravuras, consiste em várias etapas, né? Primeiro a criação da gravura, que geralmente eu utilizo um tema básico, eu faço coleções. Aí eu escolho um tema, faço uma pesquisa, aí vou trabalhar os desenhos de cada cena, entendeu? Porque é a parte mais difícil, para mim, é essa criação, porque você tem que fazer uma coisa, né, bem feita. Depois da criação do desenho, aí você vai fazer a segunda etapa, que é o transporte para a matriz, a madeira, porque geralmente minhas gravuras têm muitos detalhes, eu não faço diretamente na madeira, eu faço primeiro no papel, depois transponho para a madeira. Aí a terceira etapa, que é o entalhe. Aí você vai entalhar e deixar a parte que vai ficar em alto relevo para poder receber a tinta e prensar o papel. Também você tem que ter muito cuidado, porque é aí que você vai dar a separação das cores nesse entalhe. E depois a quarta etapa, né, que é o processo de impressão, onde você vai imprimir, vai isolar as cores, cada parte que vai ter uma cor, você vai isolar com uma máscara, para isolando e prensando, até fazer o formato da gravura por inteiro. Então, esse é o processo de criação. Agora, como vem a ideia da gravura, é uma coisa assim que, para mim, talvez seja inexplicável, porque você imaginar a cena,
Eu não utilizo foto para olhar, não. Eu só estudo o tema e vou imaginando a cena e vou desenhando, né? Depois de um tempo, forma a gravura. Talvez todo artista tenha o seu companheiro, o seu amigo que ajuda a fazer essa obra, porque realmente a arte é uma coisa divina e eu não acredito que o artista faça uma obra de arte com perfeição sozinho, sem uma ajuda divina. Eu acredito nisso plenamente. Você desenha a placa de madeira, depois esculpe a parte que fica em alto relevo, você passa tinta com rolo de borracha e prensa o papel. Esse é o tambor de crioula, que é uma dança de origem africana que tem aqui no Maranhão. Aí a gente transpõe para as canecas, para o azulejo, um outro processo, é uma máquina a vapor que esquenta, aí queima a porcelana. O senhor acha que a xilogravura é uma arte que ela ainda vai sobreviver? Olha, tem que sobreviver, porque é uma arte milenar, uma arte muito tradicional e que expressa a cultura popular legítima, original. Mas só que as pessoas não querem mais aprender a xilogravura, porque é uma técnica de arte difícil e hoje já tem fórmulas de criar um trabalho de arte através até do computador e acha que não tem que perder mais tempo entalhando uma madeira, aprendendo a cortar madeira, a pintar madeira, que é uma técnica de arte, a xilogravura, um pouco difícil, não é fácil de fazer. E as pessoas hoje não querem essa dificuldade, são imediatistas, já querem fazer a xilogravura já pronta, né? Talvez com a esperança de vender. Então, para mim, a arte é exercício permanente, você tem que demorar, aprender a ter conhecimento daquela técnica. Se você não tiver paciência, você não chega, pode até fazer a xilogravura, mas com qualidade você não vai fazer nunca, porque se não fizer aquele exercício permanente, você não aprende, não chega a um auge com a técnica. E outra coisa, você tem que fazer um trabalho que tenha a sua marca pessoal, isso aí leva tempo. Se você não criar uma marca pessoal, você não é um artista, você está copiando os outros. Eu tenho um aluno que chega para mim, professor, agora eu estou trabalhando com impressionismo. Espera aí, essa é uma escola de arte que já foi ultrapassada há muito tempo. Você tem que trabalhar, a sua arte, a sua imaginação, a sua marca que você tem que botar numa gravura dessa para poder você conseguir alguma coisa. Né? Então, muito obrigada, Ayrton, por nos receber aqui no seu ateliê, contar um pouco da sua carreira e da sua trajetória na gravura. Bom, eu que agradeço, né, o convite de participar desse evento da Confaep, que deve ser muito importante. Então, é uma honra para mim. Estou à inteira disposição, se for preciso mais alguma coisa, a gente está aqui para participar e colaborar com vocês. Então é isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vai acontecer na Confaep. Até a próxima!